Bem-vindo ao podcast 6 em 7, um podcast onde a gente discute temas relacionados a você fazer o seu primeiro 100 mil reais em 7 dias, o famoso 6 em 7, 6 dígitos de faturamento em 7 dias. E hoje é o tema onde eu entrevistarei o Hugo. Geralmente eu estou aqui e o Hugo me entrevista, mas hoje eu vou entrevistar o Hugo. E por que eu vou entrevistar o Hugo? Porque hoje o tema é tráfego. Tráfego, a arte de você fazer anúncios, quiçá tráfego pago, mais especificamente, a arte de você fazer anúncios para trazer atenção à sua mensagem, ao seu produto, à sua audiência, ao seu lançamento. E hoje não é sobre como fazer tráfego, mas sobre o que é relevante para você na hora de você, se você quiser contratar alguém para fazer o seu tráfego, ou o que a gente vai chamar aqui, entre aspas, de gestor de tráfego. Tudo bom, Hugo? Tudo jóia, Érico. Vamos lá. Né? Então não faz Pois é. sentido. O tema era o que a gente devia fazer para contratar, o ponto de atenção para contratar o gestor de tráfego, e como eu não sou o cara que lida com isso na minha empresa, não faz sentido o Hugo me perguntar isso. Apesar de eu ter algumas noções o suficiente Sim. para conseguir supervisionar ele, supervisionando o cara do tráfego, que é isso que eu faço, né, como CEO da empresa, eu superviso meus diretores que Visionam. supervisionam, muito obrigado, supervisionam os seus times também. E o Hugo já foi responsável, hoje ele supervisiona o time de tráfego. E muita gente não quer fazer tráfego, muita gente não quer abrir um Facebook, ou por uma crença limitante, que acha que é difícil demais, porque, enfim, ou simplesmente porque quer focar em outra coisa. E aí vem a ideia de, eu preciso contratar um carinha para fazer isso para mim. Então, Hugo, começando, qual é o papel do que a gente está chamando aqui do gestor de tráfego, daquele carinha que faz o tráfego para você? Qual que deve ser esse papel, na sua opinião? Para falar de uma forma bem prática, o papel dessa pessoa é fazer três coisas dentro da sua empresa. É controlar o investimento que ela faz em distribuição de conteúdo e geração de audiência. A segunda coisa, controlar o investimento que a empresa Peraí, faz. vamos com calma. Sim, sim. Controlar o investimento em Distribuição de conteúdo para ou gerar, para para geração de geração audiência. de audiência. Então, Geração eu de vou. autoridade e audiência, vamos colocar assim. Vamos lá, para muita gente, essa Sim, palavra sim, distribuição de conteúdo por si só já é uma coisa complexa. Então, sim. vamos distinguir o que é distribuição de conteúdo. E eu vou pedir para você lembrar das três. Né? Então, Tá, primeiro é não. controlar o investimento em distribuição de conteúdo. Hugo, define aí para mim distribuição de conteúdo e geração de audiência. O que acontece? Quando você posta um conteúdo numa rede social, e vamos colocar as duas maiores que a gente tem hoje, Facebook e Google. E dentro de Facebook está Instagram, porque o Facebook é dono do Instagram. Dentro de Google está YouTube, porque o Google é dono do YouTube. Você vai lá e posta o seu conteúdo lá. E postar é uma coisa que você vai fazer, só que esse conteúdo ele precisa ser distribuído, ele precisa chegar nas pessoas para as pessoas poderem consumir. E existem duas formas desse conteúdo chegar nas pessoas. Primeira é a forma que a maioria das pessoas conhece, que é a forma orgânica. O que é a forma orgânica? Você posta e a própria plataforma distribui. A segunda é a forma paga. O que é a forma paga? Você posta o conteúdo e você paga para a plataforma poder distribuir. Você paga para o Facebook poder distribuir. Aí muita gente pode perguntar, mas por que eu vou pagar se a própria plataforma distribui? O problema é que cada dia que passa, as plataformas, tanto o Facebook quanto o Google, eles distribuem cada vez menos organicamente. Eles ainda fazem uma certa distribuição orgânica, só que isso está cada vez menor. Por quê? Aí vem várias alucinações, várias especulações. Uma delas é porque, cara, essas plataformas, elas têm conta para pagar, elas têm desenvolvedor, elas têm uma estrutura absurda de servidor para poder hospedar o seu vídeo, para isso aqui está acontecendo agora, isso aqui custa muito caro eu estar falando em vídeo com você numa qualidade melhor do que se eu estivesse falando no telefone. Então isso custa muito caro. E o Instagram, por exemplo, que é do Facebook, ele precisa pagar esse tipo de conta. E o modelo que ele usa para poder pagar é anúncio, você anunciar. Logo, cada dia que passa, as plataformas estão querendo
estão diminuindo a distribuição orgânica. Por isso, a gente entende que distribuir de forma paga é muito importante. Por quê? Porque você vai chegar em mais pessoas e ele é importante também porque você tem um certo controle da distribuição. Cara, você tem um certo controle do número de pessoas que você vai chegar. Você não precisa, o meu título precisa bombar para eu chegar em 10 mil pessoas. Não. A gente sabe, independente do título, se eu pagar, eu consigo chegar em 10 mil pessoas. Então, uma das coisas que a pessoa de tráfego faz é isso. Total. Então, distribuição de conteúdo pago. Excelente. Então, estou ligado nisso. Então, é uma das funções do gestor de tráfego. A gente vai dizer como é que você gerencia isso. Mas antes de dizer como é que gerencia isso, eu quero que você fale a segunda função. Você falou que são 3? A segunda função é a geração de leads. E o que é geração de leads? Lead é toda pessoa, segundo a definição que a gente tem aqui dentro, isso pode variar, né, de lugar para lugar, mas segundo a nossa definição, lead é toda pessoa que te dá o contato dela em troca de alguma coisa. Por exemplo, agora em maio, a gente vai ter um evento chamado Maratona 6 em 7 em casa. Para a pessoa participar, é um evento 100% online, 100% gratuito. Para ela participar, ela precisa se inscrever com o e-mail dela. O e-mail é um contato. Então, toda pessoa que dá o e-mail em troca de alguma coisa, nesse caso, a pessoa que deu o e-mail para a gente em troca de participar desse evento, essa pessoa é uma lead. Então, a segunda função é gerenciar o investimento na geração de leads. E gerenciar o investimento. E a terceira? A terceira é o que a gente... E essa é uma palavra que ela também tem várias definições. Eu vou dar a nossa definição aqui. É o que a gente chama de gerenciar o investimento no remarketing. O que é o remarketing? O que é o remarketing aqui para a gente internamente? O remarketing é um investimento que você faz em pessoas que já são suas leads para lembrar essas leads de alguma coisa. Então, por exemplo, a pessoa se inscreveu para a Maratona 6 em 7. Só que eu podia simplesmente pensar o seguinte, se ela se inscreveu, ela vai lembrar quando a Maratona 6 em 7 começar, porque ela se inscreveu. Só que eu sei que isso seria muita ingenuidade. A vida das pessoas acontece, elas esquecem, enfim. Então, eu uso o que eu chamo de campanhas de remarketing para lembrar esta pessoa da maratona. Então, volta e meia, um inscrito, quando a pessoa se inscreve, eu não paro de me comunicar com ela. Eu comunico, faltam 10 dias para a maratona. Cara, olha esse estudo, olha a história dessa pessoa que participou da maratona. Aí, quando a primeira aula da maratona vai para o ar, primeira aula está no ar. Então, são campanhas que servem para lembrar as leads de alguma coisa, no nosso caso, da maratona. Então, vamos lá. O problema acontece o seguinte. Eu chego para uma pessoa e falo assim, faz distribuição de conteúdo, faz geração de lead, faz remarketing. E eu não sei nada sobre isso. Chances são que eu, como empresário, às vezes ele vai fazer o serviço mal feito. Ou vai fazer um serviço que não vou falar de mal feito, não, que não chega ao meu objetivo, que é fazer um 6 em 7. Então, como é... Então, vamos separar por partes. Você já fez a noção de dividir em 3 partes. Ele não faz mais nada aqui. Distribuição de conteúdo, ou geração de leads, ou geração de remarketing. Vou chamar de geração de remarketing, né? Sim. Então, como é que eu gerencio um carinha, vou chamar do carinha do tráfego, para distribuir meu conteúdo? Esquece as outras 2 coisas. Tá. Vamos falar, se a função fosse só distribuir conteúdo, como é que eu faço isso? Antes de falar nisso, antes de entrar exatamente que eu vou chegar lá, na parte de como é que eu gerencio a distribuição de conteúdo, eu queria falar uma coisa. Tráfego, gerenciar uma pessoa de tráfego tem que ser simples. Se tiver complicado demais, está errado. E como é que... E por que ela tem que ser simples? Porque quem está gerenciando uma pessoa de tráfego, ela não está ela está gerenciando, no final das contas, o resultado que o tráfego está gerando. Ela não está gerenciando se o alcance aumentou ou diminuiu, desde que o alcance seja resultado, mas normalmente ele não é. Ela está gerenciando o resultado.
Então, para gerenciar a distribuição de conteúdos, o que você precisa entender? O que é o resultado de uma distribuição de conteúdos? No nosso caso, o que é o resultado quando a gente distribui conteúdo? O resultado são duas coisas. O número de visualizações que a gente está conseguindo com os nossos conteúdos. E 2, o custo por visualização. Quanto é que a gente está gastando? Se você tem, quanto é que você está gastando? Quantas visualizações você está conseguindo? Você vai ter o custo por visualização. Se você dividir o quanto você está gastando pelo quanto você está conseguindo, você tem um custo por visualização. Então, quando você vai contratar uma pessoa para gerenciar o seu conteúdo, é isso que você tem que olhar. E é isso que você tem que olhar do que ela está fazendo. Então, primeiro, eu te dei um orçamento para gastar. Ele está gastando o orçamento inteiro? Às vezes não está, às vezes é muito louco, mas às vezes não gasta. Às vezes não gasta. Então, vou ter que fazer uma pausa. Posso fazer uma pausa de vez em quando? Pode. Então, eu estou tentando desconstruir o que você está falando. Sim. Afinal, eu sou uma pessoa que está muito interessada em gerar cada vez melhor os meus carinhos de tráfego. Então, eu identifiquei que o primeiro passo nessa você falou que é importante você gerenciar o resultado, eu saquei isso, né? Então, é um princípio. Gerencie o resultado, não como ele chega lá. Tá certo meu princípio? Tá certo, certíssimo. Então, tá bom. E aí, eu pesquei um primeiro passo. O primeiro passo é dar um orçamento para ele. É isso? É isso. Muito então, bem. Tá bom. Estou escrevendo aqui, no meu caderninho. Então, eu vou gerenciar um cara para distribuir conteúdo. Passo 1, eu tenho que falar quanto que ele pode gastar. Dá para fazer isso sem falar? Ou esse é realmente um primeiro passo mandatório? Cara, esse é o primeiro passo mandatório. Dar orçamento. Vai lá, galera. Vou pedir para alguém escrever esses passos para mim e depois postar no post que eu vou falar para você escrever o resumo da OP, tá? Dar o orçamento. Tá. Aí eu dei o orçamento. Vamos supor que o meu orçamento seja de... Posso falar um número redondo? R$1.000. É um razoável orçamento? É um razoável orçamento. E aí, com esse R$1.000, ele vai gerar um número de views, um número de visualizações, a um certo custo. Vai ter que ter um certo custo. Por exemplo, se o objetivo dele for gerar 1.000 visualizações, o custo vai ser R$1 por visualização. Se o objetivo dele for gerar 100.000 visualizações, o custo vai ser, e eu sou ruim de matemática, mas eu acredito que deve ser R$1. Né? Então, você vai gerar esse objetivo. É isso? Não então, a determinar. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo foi categórico, acertei. O segundo passo, vamos dizer assim, que há controvérsias. Então, vamos falar do segundo passo. Na hora de definir o número de visualizações e o custo para o seu gestor de tráfego. Como é que você faz isso? Aí é que tá. Eu acho que, principalmente quem está começando, na minha opinião, até pra gente que tem um histórico grande, isso é muito difícil de você chegar e falar assim, a sua meta é gerar 100.000 visualizações com esse investimento. Porque a pessoa não tem histórico nenhum, ela não tem histórico. Como é que ela vai falar que se ela consegue gerar 1.000 ou 100.000? E a segunda coisa é que o número de visualizações, nesse caso, o número de visualizações, ela depende muito do conteúdo, do tipo de conteúdo que a pessoa está fazendo. Faz sentido, tem conteúdos mais virais. Por exemplo, o conteúdo da Cátia Damasceno é mais viral do que o conteúdo do Ed. Certo. Então, tá bom. Agora entramos num dilema, né, Hugo? Sim. Eu tô precisando gerenciar um cara, tô precisando gerenciar por um resultado que eu não tenho como estimar. Entramos num dilema, e eu acho que a gente já teve esse dilema, e acho que nossos alunos têm esse dilema o tempo inteiro. Pô, você está me falando para resolver, não sei nem por onde começar. E aí, como a gente resolve esse problema? Como a gente deixa esse problema menos problemático? Então, é mais simples do que parece, né? Pelo menos do jeito que a gente faz aqui. O que você vai fazer? Num primeiro momento, com relação ao orçamento, tem um pequeno detalhe também ali, que ele não é 100% categórico, só para a gente deixar ele 100% categórico. Hugo, não é só dar um número para o cara, o que é? Você tem que dar um número por vídeo.
Se você tem um orçamento de R$ 1.000, você tem que pensar, cara, R$ 1.000, eu tenho um orçamento de R$ 1.000. Quantos vídeos eu vou postar e impulsionar? Digamos que seja 10. E aí ele vai ter um orçamento por vídeo. É só para a gente deixar bem claro. E pode ser que seja R$ 1.000 por vídeo. Gente, isso é só a opinião de como a gente faz, não quer dizer que é o jeito certo. Mas é legal, né? Já que a gente faz, dividir isso com você. Então você está me dizendo que não cabe ao gestor decidir quanto ele gasta por vídeo, fazer essa conta. Cabe ao gestor, você tem que dar mais mastigado para ele. É isso? Cabe ao decisor, da pessoa que não mexe com tráfego, que não abre o Facebook, de falar, eu tenho 10 vídeos, eu quero gastar isso por vídeo. Sim. Tá bom. É o jeito, o Google tá dando... E tá dando uma percepção do mercado. Beleza. Então, você dá um orçamento por vídeo para ele distribuir. E aí, agora, posso ir para o passo 2? Pode ir para o passo 2. E agora? Como é que eu gerencio o resultado dele? Você está me falando que você tem que dar um número de visualizações e um custo. Só que eu não tenho noção, como você próprio disse. Como é que eu resolvo esse problema? Você vai dar o orçamento e você vai falar, cara, o seu objetivo é gastar o orçamento inteiro. Esse é o primeiro objetivo. É menos do que parece, tá? É menos do que parece. Então eu falei que vamos supor que eu dei R$100 por vídeo. Posso dar exemplos? Posso colocar números bons? E aí eu falo o seguinte, é uma suposição, podia ser R$1, desculpa, R$1 não dá, mas podia ser R$5. Então eu vou falar o seguinte, eu estou te dando R$100 e eu quero que você gaste R$100 por vídeo. Até aí tudo bem. Então, primeira coisa, você vai gastar os R$100, seu primeiro objetivo. A segunda coisa é você vai gastar com audiências que, em teoria, tem a ver com o que a gente está fazendo. Por exemplo... Fala que ele tem que gastar, você vai definir as audiências? Você como gestor do gestor? Você não vai definir exatamente as audiências, mas você vai querer ver as audiências que ele está usando. Vamos fazer um passo atrás e vamos definir o que você quer dizer com audiência. O que eu quero dizer com audiência? Você distribuir conteúdo é você pagar para a plataforma pegar seu conteúdo e espalhar, começar a mostrar para outras pessoas, de forma paga. Quem são essas pessoas para quem a plataforma vai mostrar o seu conteúdo? Isso, o nome disso é audiência. A audiência é as pessoas para as quais a plataforma, seja o Google, seja o Facebook, vai mostrar o seu conteúdo. Então, por exemplo, no meu caso, uma audiência é pessoas interessadas em marketing digital. Por exemplo, exatamente. No caso do Ladeirinha, é mulheres de 35, 40 anos, estou chutando. Provavelmente o Ladeirinha não vende o produto Mulheres Bem Resolvidas para homens. Exatamente. Então, não é simplesmente chegar para o gestor e falar assim, gasta aí. Senão, o que o gestor pode fazer? Você me deu uma instrução, missão dada, missão cumprida. Eu vou gastar. Não, gasta aí com uns parâmetros. Olha que interessante. Exatamente. Tem que dar parâmetro para o gestor, senão depois não vai reclamar que ele promoveu a Kátia Damasceno com o produto Mulheres Bem Resolvidas e Sexualidade Feminina para homem. E ele é capaz de fazer isso, porque gastar é fácil. Exatamente. Então você vai dar parâmetros para o cara gastar. E um dos parâmetros é a audiência. Exatamente. Que tipo de audiência? Então, de quem virá sugestões de audiência para gastar? Então, a pessoa que está gerenciando o gestor tem que pré-aprovar, e eu estou chutando para não chorar sobre o leite derramado, as audiências que ele pretende gastar. Exatamente. Então, passo 2, dá orçamento, números, pré-aprovação de audiências. 3.1. Pré-aprovação de audiência. O cara tem que falar, estou pensando em promover para essa audiência. Você está bem com isso? Porque o gestor não conhece seu negócio. O gestor conhece o Facebook Ads. Então, você pré-aprova as audiências. Certo? Saquei isso. O que mais? Então tá, uma vez que você tem um orçamento, você tem as audiências pré-aprovadas, pré-aprovadas não, as audiências aprovadas, ele vai falar, cara, tô pensando em fazer isso, você vai olhar para aquilo e falar, faz sentido. Você vai deixar ele gastar. Você vai deixar ele gastar. Exato. Show.
E aí o cara vai pegar e vou fazer, vou dar uma palavra, vai torrar seu dinheiro. Nada de errado. Porque você falou para ele torrar, gastar, torrar, ele vai lá e Ele vai investir, vamos dizer assim. Ele vai investir. É um investimento. É só porque o termo gastar, torrar, você não está queimando dinheiro, você está gerando audiência de pessoas, né? Só para... Então vai lá, ele vai gastar. Não, acho que no sentido literal menos implicativo. Ele vai gastar seu dinheiro. E aí? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te reportar os resultados que aquilo está gerando. Na verdade, não é os, né? Você pediu 2 resultados. Exatamente. Que ele vai investir num vídeo, o vídeo A, ele vai dizer, investi tanto no vídeo A, este vídeo gerou tantas visualizações e o custo por visualização foi esse. O vídeo B gerou tantas visualizações, o custo por visualização foi esse. E o vídeo C, e o vídeo D. E aí vai. Com isso, você vai começar a ter histórico. Histórico do quanto você está investindo e o quanto de visualização está gerando e qual é o custo daquela visualização. Com base no histórico, quanto mais vídeo e investimento você tiver, mais histórico você vai ter. E aí você vai começar a ter uma visão mais global desse investimento. O investimento em impulsionamento, ele é o menos, digamos assim, ele é o menos direto dos 3 investimentos, como a gente vai ver. Então, por isso que a gente tem que construir isso. Você vai construir histórico, quanto mais você tiver, você vai começar a ter a noção do custo médio por visualização que você tem. E, consequentemente, do número médio de visualizações que você tem. E aí, o que você vai acompanhar com essa pessoa? Se este custo médio está subindo ou está baixando. Se esse custo médio está ficando mais barato, significa que com aquele mesmo orçamento você está tendo mais visualizações. Logo, essa pessoa está fazendo um bom trabalho. E se o custo médio está aumentando, está ficando cada vez mais caro, essa pessoa provavelmente não está fazendo um bom trabalho. E aí vem a segunda coisa que você gerencia na pessoa que está fazendo tráfego para você. Que é, uma vez que você está olhando, por exemplo, o custo médio está baixando, você vai fazer uma reunião com essa pessoa e falar assim, cara, o que você está fazendo para o custo médio estar baixando? E aí, às vezes, ele vai te falar, olha, eu fiz tal otimização, eu troquei essa audiência, junto com o marketing digital, eu coloquei... Você lembra, por exemplo, ela pode falar o seguinte, você lembra que isso é sempre aprovado. Você lembra que eu falei com você que eu queria colocar empreendedorismo também nos interesses? Pois é, quando eu coloquei empreendedorismo, melhorou, porque olha só, eu coloquei empreendedorismo, rodei durante, 1-2 semanas, olha só, a média baixou. Entendeu? Então, e aí o como exatamente, aí vai vir da pessoa do tráfego, né? E aí eu vou jogar um problema, um desafio nesse processo para você. E o problema de desafios que eles às vezes são superados, às vezes não. O que acontece? O desafio é o seguinte, se um cara é um carinha do tráfego, ele é um gestor de tráfego, isso eu sei pela natureza. Ele geralmente não tem só você como cliente. E a geração de tráfego pode ser a otimização, isso é, fazer uma coisa boa, ficar boa, demanda muitas horas. Por exemplo, se uma pessoa faz uma campanha e não otimiza, e otimização pode ser um trabalho que vai acrescentar mais horas na pessoa, a campanha vai tender a performar pior. Eu já tive campanhas no nosso time de tráfego performando muito mal, porque elas não foram otimizadas. E não foram otimizadas devido à falta de clareza na prioridade de otimizar elas. Então, eu sei no meu próprio time que às vezes eu não foco em dar clareza no que eles têm que otimizar, e a diferença de uma campanha ter um resultado X ou um resultado 10X. E quando eu falo 10X é literal, com o mesmo custo por lead. Então, o que vai acontecer? Um gestor de tráfego, se você pegar um cara bom, ele vai tender a gastar muito dinheiro, muito tempo otimizando, ou mais tempo otimizando. Mas se você pegar uma pessoa boa, só vai colocar o dinheiro lá e vai otimizar pouco.
A falta de meta num gestor de tráfego é complicado. Porque se não tem meta, não é difícil de um gestor de tráfego se tornar preguiçoso para pagar os próprios boletos. Então ele gasta menos tempo com você, porque você está indo bem, pega mais cliente, o que faz com que ele tenha menos tempo para dar atenção para suas campanhas, discutivelmente. E não dá. Às vezes o cara não... E às vezes ele é incompetente mesmo. Ele não tem... E quando eu falo incompetente, não no sentido negativo do caráter dele. Ele ainda não tem uma competência. Ele não se desenvolve. Ele não assiste outras coisas. Então ele tem menos competência. Então quando você dá uma parada dessa pro cara e fala assim, melhora. Aí ele vai melhorando de pouquinho. Às vezes ele melhora 10%. Mas devia estar melhorando 100%. Não sei se você entende essa visão. Isso dificulta. Então, porque um dos processos é você colocar as campanhas, o outro processo é otimizar para a campanha ir mais longe com o mesmo dinheiro. Então, eu acho difícil. Como é que você faz para fazer com que o seu gestor de tráfego otimize o que pode ser otimizado, mesmo que você não saiba otimizar? Porque essa é a sacada. O cara está contratando um gestor de tráfego, eu estou chutando que ele não sabe otimizar a campanha. Ele não sabe nem como pode otimizar a campanha. Como é que ele resolve esse problema? Tá, primeira coisa, você falou, otimizar demora muitas horas. Isso não é verdade. Não para as campanhas de conteúdo. Campanhas de conteúdo, a otimização ela é bem rápida. Ela é rápida e ela é mais espaçada. Você não otimiza uma campanha de conteúdo todo dia. Você otimiza ela de 15 em... Assim, só para a gente saber. Aqui, a gente otimiza de 15 em 15 dias uma campanha de conteúdo. E quanto tempo demora para otimizar as nossas? Eu diria que, vamos lá, de 15 em 15 dias, 1h30. Tá bom. A gente otimiza. E aí, tem uma outra variável. A gente posta muito conteúdo, né? Normalmente, uma pessoa que está começando, ela não posta tanto conteúdo. Então, o fato dela postar menos conteúdo, aí é mais rápido ainda. Tipo, se uma pessoa que posta bem menos conteúdo, é capaz que uma pessoa leve meia hora, sei lá, 20 minutos para otimizar uma campanha de conteúdo. Então, não necessariamente ela vai demorar muitas horas. Agora, o que você falou, uma coisa que você falou é verdade. Normalmente, uma pessoa que contrata um gestor de tráfego, um gestor de tráfego, ele não faz trabalho exclusivo. Ele tem vários outros clientes. Só que, segundo a minha experiência, com campanha de distribuição de conteúdo, só tem um jeito de você aprender. É você fazer e você acompanhar o seu próprio histórico. Não dá, cara, é impossível eu querer comparar o meu histórico com o histórico do Érico. Se o cara tá no nicho de maleta japonesa, cara, é muito diferente. Então, você só vai aprender quando você colocar a campanha no ar e você tiver o seu próprio histórico. E baseado nisso é que você vai começar a sentir, olha, tem um mês que esse custo por visualização ele não baixa. Eu acredito que, tipo assim, sempre dá para melhorar, sempre dá para melhorar. Agora, se dá para melhorar 100% ou 10%, é uma coisa que você vai ter que sentir, assim, por falta de uma palavra mais objetiva, você vai ter que sentir. Você vai ter que sentir. E aí vem a segunda coisa também, só para uma coisa que dá para acompanhar. Você consegue acompanhar o que o gestor de tráfego está fazendo. É importante você saber. Cara, o que você fez essa semana? Eu otimizei. Otimizou como? Eu troquei tal público, eu fiz tal coisa, eu baixei o bid aqui, eu otimizei o orçamento baseado em localidade. Eu estou falando coisas técnicas, mas você consegue, assim, numa conversa, acessar o que a pessoa está fazendo. E aí, baseado em se o seu custo por visualização ele tá só piorando e baseado nas ações que a pessoa de tráfego está fazendo,
você começa a entender, e quanto mais você sabe de tráfego, mais você vai entender, mas mesmo para uma pessoa que não sabe, cara, você começa a entender se a pessoa tá dedicando tempo para aquilo ali, se ela tá dedicando, se ela tá se mexendo para poder gerar resultado ou não. Então tá bom. E dito tudo isso, hoje eu não gerencio. Eu não gerencio especificamente posicionamentos. Então, se eu perguntar para mim mesmo, se alguém me dá essas 1.200 pessoas, pelo menos no Instagram, me perguntasse qual que é o custo médio por visualização, eu não sei. Engraçado. Por quê? Porque eu tenho uma pessoa de confiança gerenciando para mim, essa pessoa é você. Se as pessoas me perguntarem quanto que a gente pagou pela lead ontem, eu sei. São 6,11. R$ 6,11. A gente fez por volta de... não lembro. Eu li hoje, mas foi menos de 10 mil, se não me engano. Né? Quantos foram 9 ontem, e você pouco. lembra? 9 então, 9.700, 9 muitos, né, na verdade. A gente vai falar de custo por lead agora. Então eu sei, porque isso influencia... O peso do influenciamento da distribuição é muito menor em termos de dinheiro na nossa empresa do que o peso da distribuição por lead. Isso, o CEO tem umas paradas, eu não sei mais quanto a gente gasta com café na empresa, até porque a gente estamos gastando ainda com café, que a gente está mandando para casa da galera, acho eu. Mas então assim, tem algumas coisas que saltam, são variáveis que gritam e variáveis que sussurram. Na minha empresa, a variável do impulsionamento foi uma variável que sussurra, apesar de ser grande para a maioria das pessoas. Agora, se eu quisesse, agora você vai me ensinar a olhar esses números na minha empresa. Então, assim, na minha realidade do Érico Rocha da Ignição, eu devo olhar esse número quinzenalmente ou sempre? Você supervisiona isso quinzenalmente ou semanalmente? Você. Tá, que números? A gente está falando de distribuição, visualizações e custo por view. Eu olho isso mensalmente, porque a gente tem muita coisa acontecendo, né? Mas se eu estivesse começando, eu olharia quinzenalmente. Você me culparia se eu olhasse isso semanalmente? Seria um grande problema? Eu acho que seria... O que acontece? Seria desnecessário. Seria desnecessário, isso. Então tá bom. Então, quinzenalmente, e a gente vai fazer isso, a gente está fazendo isso ao vivo, mas eu quero fazer esse exercício não só com você, segura aí. Não só com você, mas essa pergunta do gestor de tráfego muitas vezes me vem. E eu sempre eu sempre defiro. Mas eu quero entender o suficiente para supervisionar quem é aquele que supervisiona. Então tá bom, Érico, quinzenalmente eu vou te mandar um relatório. E você é o cara que gerencia o cara, né? Mas enfim, tá tudo bem. E esse relatório vai ter o quê nele? E eu quero, de verdade, a gente vai passar esse relatório aqui. O que vai ter esse relatório? Valor total investido, número de visualizações gerados, custo médio por visualização do período. E é só para jogar o advogado do diabo, e até por integridade com a galera, eu acho que vai ter mais coisa. E eu vou te falar por quê. Porque quando eu quase que tentei olhar, eu recebi eu vi mais informação lá. Então, pela integridade, isso é mostrar um pouco mais da realidade Érico, né, e realidade Uca, que talvez é uma realidade bem mais complexa, afinal a gente investe bastante, né? Eu vou supor que tem mais coisa lá. E eu vou supor que nem todas as visualizações são contadas iguais. É isso? Quando você me pergunta uma coisa, eu sempre procuro ser o mais estratégico, o mais alto nível e mergulhar no que você quer mergulhar. Então tá, vamos lá. Existem dois tipos de conteúdo. Então e eles são bem distintos. São os conteúdos raízes e os conteúdos Nutellas. Um conteúdo raiz, ele tem no mínimo 30 minutos de tamanho. Um conteúdo Nutella, ele pode ter 5 minutos, ele passa uma ideia específica e ele gira, vamos falar aí que ele gira entre 5, 10 minutos no máximo, assim, às vezes é menos. Eu vou dizer que ele gira entre 2 e 10 minutos, 2 e 5 minutos, na média. Tem uns que são um pouquinho maiores. Logo, uma visualização, não adianta eu colocar tudo isso no mesmo bolo, porque uma visualização de um conteúdo que tem 30 minutos é bem diferente de uma visualização de um conteúdo que tem 2 minutos.
A pessoa que vê um conteúdo de 30 minutos está mais aquecida, né? Exatamente. Está mais propensa, que esses 1.300 que veem só ao vivo, então, meu Deus. Cara, ela te deu 30 minutos da atenção dela. É completamente diferente de uma pessoa que te deu 2 minutos da atenção dela. Então, a primeira quebra que existe num relatório de impulsionamento de conteúdo é se o conteúdo é raiz ou se o conteúdo é Nutella. Então, existe um relatório dos conteúdos raízes, existe um relatório dos conteúdos Nutellas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a plataforma onde aquele conteúdo foi impulsionado e onde as visualizações aconteceram. Eu acho que é importante você comparar plataformas com plataformas, porque elas têm uma dinâmica diferente. O YouTube tem uma dinâmica diferente do Instagram, que tem uma dinâmica diferente do Facebook. Então, você vai receber, no relatório, tem raiz e Nutella, e tem Facebook, Instagram e YouTube. Por exemplo, não existe relatório de conteúdo raiz no Instagram. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não sei. dá, porque não dá para porque dá pra gente postar o conteúdo raiz no IGTV, mas o Instagram como ferramenta não nos possibilita impulsionar conteúdos do IGTV, por enquanto. Exatamente. Por que ele não possibilita? Sabe por quê? Eu não. O Zuckerberg deve saber, mas ele não possibilita. Não agora. Exatamente. Eu jogo com o que eu tenho. Então é isso. Então, ele vai ter a raiz e Nutella e a plataforma. Agora eu vou dizer uma coisa. Vou expandir ainda mais. Então, quer dizer que um gestor de tráfego tem na cabeça, em teoria, se ele está fazendo isso há um tempo, pegou um feeling de mercado, tem histórico, então ele sabe quanto custa uma visualização de um raiz no YouTube e sabe quanto custa uma visualização de Nutella no YouTube, correto? Correto. Então tá bom. Eu acho que tem mais coisa aí. Eu vou puxar um pouco mais esse negócio. Vamos tirar raiz no Facebook. A gente publica raiz no Facebook. Sim. Então, e aí tem visualizações e visualizações. Eu acho que tem visualizações e visualizações, principalmente nas plataformas do Facebook. Vamos entrar nessa parte? Eu suponho que tem visualizações de 3 segundos, de 50% e 75%. Então, e assim, 95%. E 95%. Então, uma visualização, um carinha que ficou 95%, vamos supor que ele custou R$1. E um carinha que ficou 3 segundos e custou 50 centavos, o que eu prefiro? Não sei. Eu prefiro o cara que visualizou quase tudo e custou R$1. Porque 3 segundos não quer dizer que ele está muito interessado. Então, há visualizações e visualizações. Eu queria que você expandisse nisso e queria saber se isso entra na discussão. Para eu, é importante eu saber para te gerenciar, que gerencia outro cara, que tipo de visualização foi? É essencial. Então, fala para as pessoas. A gente está entrando mesmo. Sim, eu quero aprender. Eu estou usando essa live para aprender a gerenciar você e a gerenciar outra pessoa. E se eu fizer isso, mesmo sem nunca, gente, a verdade, eu nunca entrei no Facebook Editor. Já entrei no Google AdWords, né, que é a ferramenta de anúncio do Google, mas faz uns bons 5 anos que não entro. Então, sei bulhufas de lá. Mas eu quero, com isso aqui, aprender a gerenciar o cara. E vamos lá. Mas para isso eu tenho que saber. O cara, Érico, que bom, você teve tantas visualizações. Eu, como gestor, eu falo assim, mas que tipo de visualização? E qual foi o custo por ela? Então vamos lá, Hugo, explica para as pessoas essa parte. Tá, então, quando a gente está falando de Nutella, o que é o vídeo Nutella? Ele é um vídeo derivado do raiz, que ele é relativamente curto, principalmente quando você compara ao raiz. Ele é um vídeo curto, e ele é um vídeo que passa uma ideia só durante o vídeo. Cara, é uma ideia, aquela cápsula, pum. Logo, para um vídeo Nutella, como ele é curto e ele passa uma ideia só, o que você quer? Você quer acompanhar as pessoas que estão consumindo o vídeo na sua quase totalidade.
Logo, quando eu estou olhando para o resultado de um impulsionamento de Nutellas, e aí isso vale tanto para o Facebook quanto para o YouTube, a visualização que você quer é a visualização de 95%. Então, não é a visualização que você quer, a visualização que a gente quer, né? Que a gente quer, Isu, exato. Quer dizer que é certo, tá, galera? Sim. É o que o Hugo tá fazendo agora. O que significa essa visualização de 95%, Hugo? Significa aquela pessoa que visualizou pelo menos 95% do seu vídeo. Porque o vídeo já é curto, né, cara? Se o cara não visualizou um vídeo curto, será que ele vale alguma coisa? Não sei. Será? É uma palavra grande. Então tá bom. Cara, então, o vídeo é curto, no relatório que eu vou receber... Não quis nem ver a ideia. No relatório que eu vou receber, eu vou sacar, opa, Facebook, Nutella tá custando X a visualização. Tivemos tantas visualizações com tantos reais. Exato. Então tá bom, saquei. Então você não olha 75% do Nutella hoje? Tá, não olho. Então tá bom, ok, não olha isso hoje. Ok. Não é a métrica que eu olho. Tá bom. Não quer dizer que eu não vou olhar. Então, vamos entrar em raiz no Google, no Instagram e Facebook, depois a gente vai pro Google, tá? Porque eu sei que o Google é diferente. Então vamos lá. Raiz, Hugo, que tipo de visualização você olha no raiz? Eu olho a visualização de 25%. Você não olha de 95%. Não olho. Porque eu penso assim, o raiz, ele tem no mínimo 30 minutos. Certo? Então, se você pegar, vamos pensar assim, a visualização de 25% é uma pessoa que ficou pelo menos de 7 a 8 minutos com você. No nosso caso, que é a gente normalmente, os nossos raízes, eles têm por volta de 1 hora. Então, é uma pessoa que ficou pelo menos 15 minutos com você. Cara, eu entendo que uma pessoa hoje ficar 15 minutos com você cara, é um resultado tremendo. Uma pessoa dar 15 minutos da vida dela, da atenção da vida dela para você, é grande. E por que, gente? Vou só falar, isso aí veio da cabeça do Hugo. Né? Exato. Ele é o gestor, ele está definindo essa parada, então, de repente você pode usar os nossos parâmetros, de repente não. Mas o que ele está pensando? Ele definiu o tempo. Show de bola. Eu saquei. Então, raiz no Facebook, no momento, isso quer dizer, amanhã pode mudar, mas no momento, você, na verdade, aqui na ignição, não é aqui, que a gente está em casa. Você está em ignição, mas eu estou em casa. O Hugo está na ignição porque ninguém mais está na ignição e a casa dele fica do lado e ele começou a mudar para casa. Faz até churrasco na ignição, coloca piscina, rema na ignição. Mas, enfim, mas não tem mais ninguém lá, não, além dele. Então, o que acontece? Tem a Priscila, mas fora isso, não tem não. Então, assim, você olha o raiz de 15 minutos. Entendi. Vamos falar de... Podemos falar de 25%. Podemos falar de YouTube agora? Podemos. Telas e raízes. Como é que são os tipos de visualização hoje no YouTube? O que você olha? Tá. Então, primeira coisa, Nutella. Você lembra o que a gente falou do Nutella do Face? Cara, eu quero olhar a pessoa que consumiu 95% do meu vídeo, que o vídeo já é curto. Só que aí vem a dinâmica de onde você está jogando. O YouTube, ele não te dá a métrica de visualização de 95%. A métrica que ele te dá, além da view normal, que estima-se que ela dure 20 segundos... Então, o YouTube não diferencia um cara que viu tudo ou que viu menos. O software não te provê isso, é isso que você está falando. Exato. A única métrica que ele provê é a visualização de 70%. Ele provê isso agora? Ele provê. Ele não provê como... Quer dizer, ele provê. Ele, assim, já tem um tempo que ele provê. E isso é novo. Para mim, como gestor de gestor. Exato. E o que eu criei de conversas passadas, não sei quando, faz um tempinho que a gente conversa, pelo menos na época que a gente começou a investir no YouTube, ele não provia ele nem diferenciava um cara que via 70% de um cara que via... Sim. Não, naquela época não. 2016, não. Então, hoje, se isso aqui virasse um vídeo raiz, e eu fosse postado, e daqui a um mês eu quisesse saber, eu queria fazer um anúncio para quem viu 70% desse vídeo, eu conseguiria?
Aí é que vem as tecnicalidades. Não, sem problema. Estamos aqui para falar de tecnicalidades também. Quando você me perguntou, eu gaguejei porque ele provê, ele fala, este vídeo deu tantas visualizações de 70%. Só que ele não te permite criar a audiência desse vídeo, diferente do Facebook que permite, por exemplo. Só traduzindo para a galera, ele fala quantas visualizações deu, mas não me deixa anunciar para quem visualizou 70%. Exato. Por quê? Vai saber lá, pergunta lá para os caras. Cara, vai saber, mas não tudo deixa. Bem. Mas pelo menos tem essa métrica. Com essa métrica a gente pode saber o custo. Se a gente botou R$100 e deu 100 visualizações de 70%, a gente sabe que o custo de visualização de 70% é R$1, nesse caso, né? Exato. Então quer dizer que no YouTube eu vou poder, pro Raiz, ver o custo de visualização de 70% dele? Vai poder. E você vê isso? É o que você vê? Aí é que tá. No Nutella, sim, pelas razões óbvias. O Raiz, como os nossos raízes são grandes, eu não otimizo por este curso de 70%. Porque, cara, um vídeo de 1 hora, se alguém passar ali 15 minutos com você, já é muito bom. E aí, por uma limitação do software, que o YouTube, ou ele dá a visualização, ou ele dá a visualização de 70%. No caso dos raízes, e aí, no nosso caso, a gente otimiza pela visualização, que não é o ideal, mas ela vai me dar mais dado para eu poder otimizar do que se eu... Mas vamos lá. Então, se a gente está falando que você não visualiza, define o que é a visualização. Se ela não é uma visualização de 3 segundos, de 10 segundos, de 1 minuto, o que o Google define como visualização? Ele não fala exatamente, mas estima-se, ele não fala diretamente, se você for lá na central de ajuda, ele não tem definição de visualização, uma pessoa que visualizou tanto, mas estima-se da galera que faz tráfego no mercado, vamos dizer assim, estima-se que a visualização seja de 20 segundos. Se a pessoa passou pelo menos 20 segundos no vídeo, até onde eu sei, conta como uma visualização. E uma especulação nossa, porque geralmente esses softwares às vezes não falam isso para evitar que as pessoas brinquem com esse número. Exato. Então eles tentam, e até porque eles podem mudar isso sem aviso prévio também, evita que pessoas tentam, em inglês chama game the system, tipo, dar um jeitinho para parecer melhor do que na verdade é. Então, é tipo o algoritmo de ranqueamento do Hotmart, do Google. Estima-se, especula-se que algumas coisas são influentes, mas não sabe se exatamente. Evitar isso. Exato. Então, a gente, para a Raiz, no momento, se você for mandar um relatório mensal, você vai mandar os raízes do Érico gastaram tanto e tiveram um custo tal por visualização. Geraram tantas visualizações, o que gerou um custo por visualização. Tá bom. Essa live já está com 53 minutos. A gente não vai conseguir, do jeito que a gente decidiu on the fly, entrar a fundo nas coisas. Não sei se vocês querem esse tipo de comentário. Parece que a gente não vai conseguir chegar nem na metade do que eu quero te perguntar. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa live, como gerenciar o gestor de tráfego. Essa vai ser a parte 1. E esse foi o podcast 6 em 7 de hoje. Tchau! Tchau, até amanhã.